realidades da vida humana é que as crises, de vez em quando, chegam. E quando elas chegam, trazem à nossa vida sofrimento. O sofrimento e as crises na vida humana é algo universal. Algumas crises nós provocamos pelas escolhas que fazemos, erradas, equivocadas. Outras crises vêm na nossa vida sem ser convidadas, como intrusas, invadindo e desarrumando a nossa paz, a nossa estabilidade. Às vezes é uma crise financeira, às vezes é uma crise no trabalho, às vezes uma crise relacional, às vezes uma crise conjugal, uma crise existencial. E como tem gente por aí com crise existencial? Às vezes é a perda de um ente querido, às vezes é um diagnóstico inesperado de uma doença, mas o fato é que todos nós, em determinados momentos da vida, passamos por crises, inclusive nós, filhos de Deus. Aliás, eu não entendo muito, de vez em quando eu ouço alguns programas de rádio, de televisão, algumas teologias que são passadas prometendo prosperidade contínua e indiscriminada para todo mundo, resumindo o cristianismo a promessas terrenas, transitórias, passageiras. Cristo não prometeu mar de rosas para ninguém. Aliás, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o nosso arcebispo, de vez em quando, diz aqui que se o cristianismo não é capaz de aumentar os nossos dias nessa terra, pelo menos nos traz o bálsamo de fazer as nossas noites menos escuras. Mas o fato é que crise é algo que chega na nossa vida, inevitavelmente. No texto que acabamos de ler, havia uma família que passava por uma crise. E mais, uma família amiga de Jesus, íntima de Jesus. Jesus amava Maria, ela inclusive ungiu o Senhor com bálsamo, enxugou com seus cabelos. Jesus amava Marta, Jesus amava ao seu amigo Lázaro. Isso não foi suficiente para evitar que a doença chegasse, que a crise se instalasse, que o sofrimento alcançasse aquela família. Como não impede que nós também tenhamos, de quando em quando, as nossas crises e os nossos sofrimentos na vida. E o pior, nesse texto, num primeiro momento, é que a crise ia piorando. Lázaro ia adoecendo, mais gravemente. Talvez ele tenha tomado todos os cuidados e usado os recursos da época disponíveis. Já tinha mandado avisar a Jesus, mas a enfermidade progredia. Jesus não chegava. Lázaro morreu e Jesus ainda não tinha chegado. Isso nos traz uma primeira lição essa manhã, de que muitas vezes, mesmo quando nós compartilhamos os nossos sofrimentos e as nossas crises com Deus, nem sempre a crise desaparece instantaneamente, momentaneamente, e num primeiro momento ela até pode piorar.
E nós ficamos sem entender, sem compreender. Porque aquela situação fazia com que Marta fizesse algumas perguntas ao seu próprio coração que aparentemente, na ótica humana, não tinham respostas. Que pode ser também a dúvida que o seu coração tem quando você pede alguma coisa ao Senhor e não é atendido imediatamente. Quando a crise está instalada, às vezes vai se agravando, e Jesus não chegou ainda. Havia no coração de Marta algumas incompreensões. E essas incompreensões podem ser as nossas também. Diante da limitação humana, da ótica de alguém que consegue enxergar somente na superfície, surgem lacunas na nossa alma, muitas vezes questionamentos, que ocupavam o coração de Marta naquele momento. Por exemplo, Marta não compreendeu o porquê da demora de Jesus. Marta e Maria viviam afirmando que Jesus era amigo da família, que Jesus era fiel, que Jesus nunca tinha faltado, que elas já tinham sido socorridas outras vezes, em outras situações pelo Mestre, e que ele viria, e que o recado já tinha sido mandado, e que ninguém precisava se preocupar, porque Jesus chegaria a tempo. E talvez para os habitantes de Betânia, uma cidade pequena, na circunscrição de Jerusalém, onde todo mundo se conhecia, onde a casa daquela família provavelmente era visitada, aquilo parecia um descaso de Jesus. Aquilo poderia indicar uma negativa de Jesus em atender ao chamado e ao pedido daquela família para socorrer um amigo. Talvez Marta e a população de Betânia estivesse esperando que Jesus fosse alterar a sua agenda, alterar o seu rumo, alterar os seus planos para ir atender Lázaro no momento mais agudo da sua necessidade. E esse é o problema de muita gente. Como a gente não consegue compreender os planos de Deus, como a gente não consegue entender aquilo que Deus tem na agenda do céu para a nossa vida, a gente começa a pensar que Deus tem que fazer exatamente aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, segundo os nossos planos, os nossos projetos, que Ele tem que mudar o itinerário de tudo aquilo que Ele traçou para você, para lhe atender imediatamente. A gente acaba invertendo aquela relação de senhor e servo. Eu passo a ser senhor e Deus servo. E por falar em senhor e servo, eu me lembro da história que o patriarca nos contou essa semana. Nosso patriarca esteve aqui e nós participamos estava aqui na nossa igreja também, nós participamos do Encontro Nacional do Clero. E ele usou uma ilustração, usando figuras do reino animal para expressar mais ou menos essa ideia de servo e senhor. É a história do gato e do cachorro, dois animais de estimação que ele cria. E ele disse que quando chega em casa, o cachorro faz a maior festa. Balança o rabo, corre para cima dele, pula. É uma euforia total. Só em pensar que ele está vindo na esquina, o cachorro já fica todo oriçado para que ele chegue. Agora ele também tem um gato em casa. E ele disse que chega do trabalho e grita pelo gato milhares de vezes, e o gato não faz absolutamente nada, ele nem sequer sabe onde o gato está. Depois de muito insistir, é que ele olha o gatinho lá no cantinho, aí ele faz aquele balançar de rabo assim, tal, bem, dá aquela balançada na cabeça e só.
Aí ele disse, olha, se eu pudesse entrar na mente desse cachorro e desse gato, e fazendo uma analogia, eu acho que esse cachorro pensa assim: esse moço me alimenta, esse moço mata a minha sede, esse moço me providencia uma cama confortável para dormir, esse moço me leva para passear. Eu acho que ele é Deus. E se ele pudesse entrar na cabeça do gato e humanizando isso, eu acho que ele dizia assim: o gato pensa desse jeito. Esse moço me alimenta, esse moço me dá água, esse moço me leva para passear, esse moço me aquece do frio. Eu acho que eu sou Deus. É mais ou menos o que acontece às vezes na nossa relação com Deus, com o nosso Senhor. A gente precisa entender quem é servo e quem é Senhor. Maria vivia esse drama. Certo mesmo está um matuto lá de Arco Verde que diz assim: Deus não tarda, a gente é que se avexa. Jesus não alterou sua rotina, Jesus não mudou seus planos, Jesus não deu muitas explicações e ainda mandou um recado. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus não veio, Jesus não mudou sua agenda, mandou um recado sem teologizar muito, sem dar muita explicação, e disse: essa enfermidade, Marta, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E eu tenho certeza que Marta não entendeu esse recado, num primeiro momento. Olhava para Lázaro, via a doença progredir, olhava o fato de Jesus não chegar. Talvez elas vivessem o momento mais agônico da vida. Como é que você consegue conciliar muitas vezes na sua vida a demora de Deus e a sua fidelidade? Como é que muitas vezes a gente consegue entender o amor de Jesus e o seu atraso? Como compreender o interesse que Deus tem por nós, o cuidado com a nossa vida, se Ele não está prontamente disposto a atender às nossas súplicas? Talvez as irmãs Marta e Maria, naquele momento, tenham criado verdadeiramente cavernas na alma, poços no coração, dúvidas. E mais, começavam a ouvir censura de todos aqueles que moravam na cidade. Cadê Jesus que não chega? Cadê o amigo de vocês? Será que ele é amigo mesmo? E não falta gente também na nossa vida para censurar a nossa fé, para censurar a nossa espera, para censurar a nossa esperança de que Jesus virá, chegará, atenderá. Nós às vezes passamos pelo mesmo problema. Eu fico pensando como o agir de Deus é diferente do nosso. Um dia, Deus disse a Abraão, aos 75 anos, você vai ser pai de todas as famílias da terra que serão abençoadas e benditas. E ele teve que esperar 25 anos para que isso acontecesse.
Jairo um dia encontrou com Jesus, precisava que a sua filha fosse curada, era uma adolescente, estava doente. E só havia uma solução, que era Jesus. E ele precisava chegar logo. E por circunstâncias do caminho, Jesus se atrasou. E quando chegou, a menina estava morta. E mais uma vez Jesus manifesta a glória de Deus ressuscitando aquela menina. Marta viveu um drama assim. Marta teve que enfrentar 3 provas na sua vida. Em primeiro lugar, a demora de Jesus. Todo mundo podia faltar, todo mundo podia se atrasar, menos Jesus. Em segundo lugar, a ausência de Jesus. E em terceiro lugar, a própria morte de Lázaro. Era como se ela dissesse: a doença progrediu, Lázaro morreu, agora é tarde demais. Tudo parecia perdido para ela. E quando Jesus chega, ela arremata como se fulminando Jesus, dizendo assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta não compreendeu a demora de Jesus. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, esse sentimento de aparente inércia de Deus chega na nossa vida também. Você provavelmente já colocou muito joelho no chão, já orou muito tempo, já derramou muita lágrima, em busca de uma resposta, de uma cura, de uma transformação, que você ainda não viu acontecer. E quando eu digo ainda não viu acontecer, é porque eu tenho certeza que você vai ver, porque quando Deus promete, Ele faz, e Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele não vai deixar que você morra sem cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. O calendário de Deus é diferente do nosso, a agenda do céu é diferente da nossa. O Kairos de Deus é diferente do nosso Cronos. Se Jesus demora, é porque Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Creia nisso essa manhã. Jesus, no caso de Lázaro, não teve pressa, não se deixou pressionar. Ele sabia o que estava fazendo. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. E Jesus chegou no tempo que certo, segundo a ótica divina, e quero dizer que chegou correndo riscos de ser preso, porque àquela altura as autoridades já estavam buscando a Jesus para prendê-lo. Mas ele não deixou de ir, de prestar solidariedade ao amigo, àquela família, já que o amigo tinha morrido àquela altura, fisicamente. O fato é que Jesus chegou. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabe o que faz. E nós precisamos confiar nele. Ele está dizendo a Marta, a Maria, a mim, a você: confie em mim quando eu demorar, porque eu sei o que eu estou fazendo. Quando Deus pede para você esperar, é porque Ele tem alguma coisa mais excelente para a sua vida. Lembro, por exemplo, de José do Egito, que foi vendido pelos irmãos muito jovem, ainda com 17 anos. E quando ele começou a ganhar uma projeçãozinha lá no Egito, numa terra estrangeira, foi preso, porque foi traído. Na prisão, conheceu o copeiro do faraó,
E ao discernir os problemas do copeiro do faraó, que seria libertado em seguida, José fez um pedido àquele copeiro, àquele padeiro, disse: você vai sair daqui, eu vou ficar preso, mas lembra-te de mim quando você estiver lá no palácio. Lembra do faraó, ao faraó que eu estou aqui. E sabe o que aconteceu? O copeiro esqueceu de José. José mofou mais 2 anos na cadeia. Mas olhe para mim. Se José tivesse saído da cadeia porque o padeiro ou o copeiro tivesse lembrado dele, talvez ele fosse o auxiliar do copeiro do faraó. Mas Deus disse: não, espera. Eu tenho algo melhor para você. E 2 anos depois ele sai e vai ser governador do Egito. Quando Deus manda esperar, é porque Ele tem alguma coisa melhor para a sua vida. Em segundo lugar, Marta não compreendeu que Jesus pode agir hoje, agora, no momento em que Ele chegou. Quando ela disse: Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, é como se ela tivesse dito: Senhor, se o Senhor tivesse chegado ontem, o milagre tinha acontecido. Se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado antes, o rumo das coisas seriam diferentes. E Jesus responde a Marta dizendo: teu irmão há de ressuscitar. E Marta, complicada toda, mais uma vez sem entender nada, diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu sei que no futuro o milagre vai acontecer. Eu sei que um dia eu vou ver ele ressuscitado. E Jesus arremata dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não disse: eu fui. Jesus não disse: eu serei. Mas Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. O problema de Marta, o problema nosso muitas vezes é não acreditar que Jesus pode agir hoje, agora, no momento, na hora em que Ele chegue, ainda que possa parecer tarde demais para a gente. É ter certeza de que o milagre na nossa vida pode acontecer agora, hoje. É ter certeza que o milagre não foi algo que aconteceu no passado, ou que poderia ter acontecido se você tivesse tomado tal iniciativa, ou que é algo que você tem que esperar para experimentar na glória. O que Jesus está dizendo para você é que eu posso mudar a sua vida hoje. Eu cheguei e vou fazer as coisas diferentes. Eu até acho que quando nós estamos diante das crises, a gente lembra do poder de Deus no passado. Quem é que não lembra diante da crise que Deus abriu o mar vermelho, que Deus mandou o maná do céu, que Deus libertou o seu povo do Egito, que Deus impôs a sua mão poderosa contra os inimigos de Israel? Você não duvida, eu também não disso. Mas o problema é o seu problema, o problema é a sua solução para hoje. Você também não duvida que um dia Jesus virá? Você também não duvida que haverá ressurreição? O grande desafio da nossa vida é entender que Jesus quer nos transformar hoje. É entender que Ele está passando por aqui hoje.
É entender que Ele mora no seu coração hoje. É entender que o milagre pode acontecer hoje. Não é tarde, nem tão pouco. Você tem que esperar para a eternidade para viver esse amor maravilhoso de Deus. Não importa o que aconteceu no seu passado. Não importa se Jesus não chegou ainda. Mas Ele vai chegar agora. Você não precisa esperar para amanhã. O amanhã é só uma possibilidade na vida de cada um de nós. Jesus está aqui hoje. Jesus vai agir hoje. Jesus vai fazer milagres hoje. Ele é o Senhor do tempo e da vida. Em terceiro lugar, Marta não compreendeu que Jesus se compadece das nossas dores. Ele não deixaria de ir. Ele chegou no tempo dele, mas foi. Ele correu o risco de ser preso, mas foi. E a Bíblia diz que quando ele chegou junto do túmulo de Lázaro, e ao ver que as irmãs choravam, ele também chorou. E sabe por que Jesus chorou? E eu posso imaginar aquela figura terna de Jesus chorando, solidária ao seu amigo. Ele chorou porque Ele quer dividir nossas dores. Ele chorou porque Ele derrama nossas lágrimas. Ele chorou porque o seu problema é um problema de Jesus também. O problema de Marta era problema de Jesus também. O problema de Lázaro era problema de Jesus também. Ele é solidário com você. Ele sabe fazer a leitura da sua solidão na vida, porque enfrentou solidão no momento mais importante, lá no Getsêmani, quando pediu solidariedade aos discípulos, estavam todos dormindo, ele foi para a cruz sozinho. Ninguém melhor do que ele para fazer leitura de solidão. Ele faz uma leitura da perseguição que você sofre na vida, porque ninguém mais do que ele foi perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, perseguido pelo diabo, por Pilatos, pelos romanos. Ele sabe fazer como ninguém a leitura da dor de uma traição, porque ele foi traído por Pedro, ele foi traído por Judas, ele foi traído pela multidão. E talvez você sinta essa dor aqui essa manhã, de ter investido a sua vida em alguém, de ter gastado todas as suas energias num relacionamento com alguém que lhe apunhalou pelas costas, que lhe traiu. Jesus compreende a sua dor. Jesus é solidário com você. Jesus experimentou o mesmo sofrimento. E nós não somos melhores do que Jesus. E Ele sofreu, sofreu e sofreu. Jesus compreende a sua humilhação, os seus complexos, porque ninguém foi mais humilhado do que Ele na vida. Jesus compreende as enfermidades que chegam na sua mente, no seu corpo, porque Ele disse: eu tomarei sobre mim as suas dores e as suas enfermidades, e aliviarei. Eu quero dividir com você o seu pranto, a sua dor. Eu quero aliviar o seu fardo.
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Jesus é solidário com a sua dor. Jesus foi solidário com a dor daquela família de Lázaro. Em quarto e último lugar, Marta não compreendeu que Jesus Cristo é o Senhor do impossível. É o Senhor das causas perdidas. É aquele que pode reverter o irreversível na sua vida. E quando Jesus chega, encontra Lázaro morto, sepultado há 4 dias, e diz: tire a pedra. E Marta se interpõe dizendo: agora não, Senhor. Já cheira mal, já faz 4 dias, agora é tarde, agora não tem solução, está tudo perdido. E Jesus diz a Marta: se creres, verás a glória de Deus. E note uma coisa, Jesus não disse: veja um milagre, depois creia. Disse o contrário: creia, e aí você vai ver o milagre acontecer. Primeiro crer, depois experimentar o milagre. Agora eu quero que você preste atenção a isso. Jesus mandou tirar a pedra, porque a onipotência de Deus não anula a responsabilidade humana. Ressuscitar Lázaro era a missão de Jesus, mas tirar a pedra era a missão dos homens. Faça sua parte no projeto e no plano de Deus para a sua vida. Tire a pedra. Creia que Ele é o Senhor do impossível. Tire a pedra. A onipotência de Deus jamais anula a nossa participação no processo de construção daquilo que Deus quer para nós. Tire a pedra. Faça aquilo que tiver ao seu alcance, e aquilo que não tiver ao seu alcance, tenha certeza que Deus vai fazer por você. Só Ele podia ressuscitar Lázaro. Só Ele tinha autoridade para dizer: sai, Lázaro. Porque nem a morte resiste a uma ordem de Jesus. Ele é o Senhor da vida. Ele pode mudar o imutável aos olhos humanos. Só Ele podia desafiar e vencer a morte. E muitos dos judeus que viram aquilo creram nele. Tudo que Ele quer é que você creia nele. Tudo que Ele quer é que você se entregue a Ele. Tudo que Ele quer é que Ele seja o Senhor da sua vida. Tire a pedra. Creia e o milagre vai acontecer. Muitas vezes Jesus demora a agir na nossa vida. E vocês agora entenderam por que Ele chegou tarde, aos olhos de Marta, e certo no tempo de Deus, para que aqueles que vissem aquele milagre, crescem nele. Eu quero fazer uma pergunta ao seu coração essa manhã. Como é que você tem reagido à demora de Deus?
com desespero, com inquietude, com incredulidade? Ou você tem reagido à demora de Deus com fé e com certezas fundamentais? Se Ele demorar na sua vida, é porque algo melhor está para acontecer. Ele é o Senhor do impossível, das causas perdidas, da vida. E Ele está dizendo a você hoje, meu irmão, minha irmã, a minha demora é um recado para o seu coração, de que eu tenho algo muito mais excelente para você. Quando tudo parece perdido na nossa vida, Jesus aparece. Marta achava que não tinha mais esperança, mas Jesus chegou e disse: tire a pedra. O milagre vai acontecer. Tire a pedra. Creia e você vai ver a glória de Deus se manifestar. Se Jesus está demorando, é porque Ele está ali preparando. Ele é solidário com você. Ele vai agir na sua vida hoje. O grande propósito de Jesus para você é que você creia nele. Creia nele. Tire a pedra e você vai ver o milagre acontecer. Se você acredita nessas verdades e quer assumir um compromisso hoje com Deus, de uma entrega incondicional ao Senhor do tempo, da vida e do impossível, eu quero que você fique em pé. Nós vamos cantar um louvor. E se você se sente desafiado a num gesto de entrega incondicional ao Senhor, dizer: Senhor, eu entendo hoje, se tu demoras, é porque algo melhor vai acontecer. Eu entendo hoje que você é solidário comigo. Eu entendo hoje que não há causa perdida, porque você vai chegar e vai fazer. Se este é o seu desejo, é a sua oração, enquanto louvamos, você pode vir aqui na frente. Eu quero orar por você.